Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 11 de março de 2025, rodadinha curta, 4 jogos, então bora trazer aqui para vocês a nossa análise a respeito das partidas, lembrando que a gente sempre se baseia em números e estatísticas para sermos lucrativos no médio e longo prazo, é assim que funciona não só o Sexta de Trade aqui no YouTube, mas também no nosso grupo VIP, o contato tá aqui do lado, apenas R$30, aproveitem essa oportunidade para conhecer o grupo VIP mais completo do mundo, e também tem o @Sexta de Trade no Instagram, tem conteúdo exclusivo lá, às vezes você tá com uma dúvida, pô, será que vale eu ir no over desse jogador? E aí a galera lá tá respondendo as enquetes que a gente faz, aí você pode ter uma validação do pessoal para ver se faz sentido ou não a sua tip, muito conteúdo diferenciado lá para vocês conferirem, beleza? E para valorizar o nosso projeto, a melhor forma é clicar no botão de joinha, meta de 120 likes para esse vídeo de hoje. Quero agradecer muito vocês pelos mais de 130 likes no último vídeo, espero compensar com vocês com o melhor conteúdo hoje. Não se esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nada e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha. Bom, vamos começar falando de Cleveland e Nets. É claro que os Cavs são favoritos, principalmente jogando dentro de casa, mas depois de muito tempo, a gente vê um Brooklyn Nets saudável para a partida de hoje. Eles contam hoje com o D'Angelo Russell, quem sabe o Cam Thomas, que é dúvida, Cam Johnson e vários outros jogadores que tornam esse time não tão ruim assim quanto as pessoas dizem. Na verdade, dentre os piores times, eles são os que mais dão trabalho para os seus adversários, então a gente teria que colocar um handicap esticado muito alto para valer a pena investir no Cleveland Cavaliers. Então, jogos como esse, eu já vou adiantar quem são meus favoritos. Cleveland, eu também acho que o Pistons vence o Wizards e acredito na vitória do Los Angeles Clippers, tendo Bucks e Pacers talvez o jogo mais equilibrado, com, na minha visão, favoritismo sendo do Bucks também. Mas agora vamos tentar desvendar um pouquinho melhor cada uma dessas partidas para ver o que a gente pode tirar de melhor dentro delas. E bom, eu acredito num handicap positivo de mais 16,5 pontos a favor do Brooklyn Nets. Como eu disse, eles são um time que, dentre os ruins, eles são dos melhores. Eles só são de fato péssimos porque a intenção deles não é vencer nessa temporada, e sim perder de propósito, conseguir uma boa escolha do draft para reconstruir o seu futuro, mas acima de tudo é uma franquia que se propôs a, no mínimo, dar trabalho para os seus rivais, mesmo que eles não busquem um bom resultado. Nos últimos 3 encontros, e foram 3 que aconteceram nessa temporada, entre Nets e Cleveland, eles conseguiram cobrir esse handicap no primeiro tempo, ou seja, somando os placares dos 2 primeiros quartos, e aqui a gente pode perder de até 16 pontos de diferença no primeiro quarto. Só não pode perder por 17 pontos ou mais, ou se o Brooklyn Nets vencer a partida também não tem problema. Os Cavs jogam em casa, eles são muito melhores, isso é fato, mas talvez esse fato de que eles possam vencer a qualquer momento, pelo menos na cabeça deles, pode fazer com que eles tenham algumas dificuldades nos 2 primeiros quartos, e o Brooklyn Nets, que escolhe jogos para jogar bem, certamente vai se esforçar para ser competitivo contra o melhor time da Conferência Leste. Hoje, no último encontro entre essas franquias, o Brooklyn Nets venceu um dos quartos por 7 pontos de diferença, perdeu o outro por 5, ou seja, eles conseguiram cobrir esse handicap até com tranquilidade. Aqui, eles acabaram não conseguindo cobrir, mas eles cobriram em 2 dos últimos 3 jogos, com exceção desse último, ou seja, em 3 dos últimos 4. Então, é um cenário bem legal aqui, também conseguiram em 4 dos últimos 5 encontros contra os Cavs. O Cleveland, acima de tudo, se supera e consegue resolver a partida do terceiro quarto em diante, onde todo mundo ali tem uma confiança maior, e acredito que trabalhar apenas com o primeiro tempo pode dar uma margem de segurança pra gente, mas estamos duplando com uma boa pontuação do Milwaukee Bucks, que a gente tá falando de um Milwaukee que é um bom ataque, tá? Eles têm como média nessa temporada um número bem interessante aqui, são 114,6 pontos por jogo, mas acima de tudo por 100 posses de bola. É um ataque que funciona principalmente com Giannis e Damian Lillard. Eles são o 13º melhor ataque da liga por 100 posses de bola, mas o Indiana Pacers é quase uma das 10 piores defesas, sendo apenas a 17ª defesa da liga. O ritmo deles aqui é um dos 10 maiores da liga, bem como o do Milwaukee Bucks, ou seja, teremos muitas posses de bola por minuto, mesmo que por posses de bola o Bucks não seja um time que pontue tão bem assim, ainda é um time que vai ter um número de posses suficientes para conseguir superar os 109 pontos. Nos últimos 10 encontros entre essas franquias, 115,3 pontos de média para os Bucks, que conseguiram marcar pelo menos 120 nos últimos 2 consecutivos e superaram os 109,5 pontos em 5 dos últimos 6 encontros contra eles. A gente está falando aqui de Indiana Pacers, que quando a gente fala do garrafão, da zona pintada, é o 3º time mais vazado da NBA, e nos últimos 3 jogos, essa média deles de 51,9 pontos sofridos nesse setor subiu para 66,7, o que é um número absurdo, e um número esse no qual o Giannis pode explorar. O principal jogador do Milwaukee Bucks também é o alvo nosso para essa partida,
E o nosso palpite a favor dele é pelo menos 30 pontos, lembrando, odds superiores a gente trabalha no grupo VIP, mas aqui a gente já tem uma odd interessante na nossa opinião. Então vamos aqui para essa nossa outra análise, que além de cobrir o fato de que o Indiana é uma defesa de média para ruim, é uma defesa que cede muitas posses de bola por minuto, é um time que também cede muitos pontos no garrafão e tem um histórico aqui no qual o Giannis se saiu bem contra eles, um cenário bem interessante para hoje. Lembrando que para a posição do grego, que joga de ala e ala de força, a gente está falando de Indiana, que é o terceiro time mais vazado, para a sua posição original, pelo menos nessa escalação do Bucks. Então é um cenário aqui no qual ele pode ferir muito bem os seus adversários, sendo eles o terceiro time que mais sofre pontos para alas de força na liga. E bora falar aqui a respeito das próximas partidas. Voltando um pouquinho, falando de Pistons e Wizards. Bom, aqui eu fico extremamente seduzido em trabalhar com over em assistências do Cade Cunningham. Acho que a linha está um pouco alta, mas ele joga em casa, enfrenta um adversário favorável para isso. Quando a gente fala aqui de Wizards, a gente está falando da terceira pior defesa da liga e um time que cede muitas posses de bola por minuto, porque é o quarto time mais rápido da NBA. O Pistons é quase um dos 10 times mais rápidos, então teremos um jogo bem movimentado aqui acima de tudo. Mas eu gosto das assistências do Cade, porque além dele ser um excelente passador, o Wizards é o terceiro time que mais cede assistências por jogo para armadores na liga. Então é um cenário interessante aqui para ele se destacar, mas como a linha dele está em 9.5, eu vou esperar no ao vivo cair para 8.5, trabalhar com acima D, e aí eu acho que tem enorme potencial. A gente também precisa ficar de olho em relação à pontuação do Cade Cunningham. Como a gente está falando de uma defesa ruim, a gente pode destacar aqui o fato de que nos últimos 4 jogos do Cade Cunningham, ele vem pontuando num nível muito interessante. Então, vocês podem utilizar a linha de pontuação dele para poder fechar alguma duplinha. Vou citar aqui uns exemplos para vocês, mas eu acredito em mais de 21.5 pontos do Cade Cunningham, sendo que ele é um jogador que domina as ações ofensivas do seu time, enfrenta uma defesa ruim, e 21.5 pontos é um número que ele conseguiu alcançar com tranquilidade, já que nos últimos 4 jogos ele marcou 31.3 pontos de média. E lembra que eu falei das assistências? Recentemente ele está soltando um pouquinho menos a bola. Então ele teve aqui uma sequência de 2 jogos de 5 assistências, por isso eu vou tomar cuidado e ficar de fora pelo menos desse momento para trabalhar com os passes dele nesse jogo de hoje. Mas se a linha baixar para 7.5, 8.5, acho que vale a pena o risco, porque o Wizards é um time que também cede muitas assistências por jogo, e quando a gente fala que nessa jogada, vamos em play type e colocar aqui no pick and roll man, o pick and roll man e o pick and roll ball handler são jogadas aqui que os times do Bickerstaff, o técnico do Pistons, usa bastante, tá? E é um tipo de jogada no qual o Wizards é o terceiro mais vazado da NBA, sendo também o terceiro com pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Então é todo um cenário aqui legal que a gente tem para que o Detroit Pistons pontue bem, seja com a pontuação dos arremessos do Cade, seja também com as assistências dele, fiquem de olho. E uma sugestão aqui que eu posso deixar para vocês, para esse mais de 21.5 pontos, é duplar com a pontuação do Bucks que a gente já falou, caso você não goste do handicap positivo dos Nets, ou então duplar com o handicap positivo dos Nets, caso você não goste da pontuação total dos Bucks. Ou então duplar aqui o Cade Cunningham com a linha de pontuação baixa do Giannis, fiquem à vontade. Mas agora, vamos falar aqui a respeito de Clippers e Pelicans. Eu sempre passo para a galera do VIP algumas das zebras que eu acho que tem maior potencial e, sinceramente, o handicap aqui positivo a favor dos Pacers pode ser uma zebra interessante. Zebra eu considero aquela com odd em torno de 2, então o handicap de mais 1.5 para eles aqui pode ser interessante, já que o Bucks é um time que não é tão constante, digamos assim. Mas eu também tomaria muito cuidado aqui nesse jogo entre Clippers e Pelicans hoje. O dia tá bem perigoso. E por que eu tô falando disso? Os Clippers são favoritos? Sim, mas eles vêm demonstrando enorme dificuldade de vencer jogos desde que o Norman Powell não vem jogando. E mais do que isso, Ben Simmons, a principal contratação nesse meio de temporada, não estará presente hoje. E outra coisa, melhor forma de você ferir o New Orleans Pelicans é pelo perímetro, já que eles têm uma péssima defesa de bolas de 3, pelo menos nessa temporada, e a gente está falando aqui de um Los Angeles Clippers, que é um time que arremessa pouco de 3, e é um time que também tem um número baixo de bolas convertidas nesse tipo de arremesso, até por conta do número baixo de arremessos, o terceiro time com menos bolas de 3 tentadas em toda a NBA. Então, não existe um encaixe tão claro aqui favorável para os Clippers para a gente falar. Vão ganhar porque a equipe do Pelicans é ruim. Também não tem encaixe para a gente trabalhar com over na pontuação deles, contando com essa péssima defesa dos Clippers. Mas pode ser uma das únicas coisas interessantes que a gente tem aqui para se arriscar nesse confronto. O Pelicans é uma das piores defesas da NBA, e mais de 105.5 pontos é uma linha que eu considero baixa para a NBA moderna, e aí sim, a gente pode duplar aqui com aquela pontuação que eu falei, do Cade Cunningham, que eu acho interessante.
A gente já vai trazer para vocês os números aqui a respeito da possível boa pontuação da equipe do Clippers, mas lembrando que a odd está em torno de 1,48, dá para subir um pouquinho aqui a excelente pontuação do LA, que vai enfrentar uma defesa muito vazada. Quando a gente observa aqui os últimos jogos do New Orleans Pelicans, a gente pode observar que nos últimos 10, especificamente, eles foram uma das piores defesas da liga. Nesse momento aqui, uma das 10, um time extremamente vazado por 100 posses de bola e um time que na temporada em geral é a pior defesa da NBA por 100 posses. Eles têm um péssimo aproveitamento nos rebotes defensivos, o pior da NBA, então o Clippers pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. O Clippers não é um time tão rápido, então eles não vão ter tantas posses de bola por minuto para essa partida de hoje. Mas o New Orleans Pelicans está ali quase entre os 10 times mais rápidos, jogando em casa, eles devem ditar um ritmo no qual vai permitir que os Clippers pontuem bem. Então a gente tem um Pelicans com a defesa péssima, que joga no ritmo alto, que sofre muitas bolas de 3 em números e também tem um aproveitamento ruim em defesa desse tipo de arremesso. E é um cenário no qual aqui pode ser que o Clippers pontue bem, mas sinceramente, essa mesma linha que a gente está indicando de mais de 105.5, dá para pegar no ao vivo pagando ela sozinha, em torno de 1,50. Então aqui ficam os nossos palpites, tá? A gente cap de mais 16.5 pontos no primeiro tempo dos Nets, duplado com over 109.5 pontos dos Bucks. A gente acredita em pelo menos 30 pontos do Giannis Antetokounmpo, ele que tem uma média nos últimos 10 encontros contra o Indiana Pacers de 38,2 pontos, conseguiu pelo menos 30 pontos aí em 80% desses últimos encontros, e a gente também espera mais de 21,5 pontos do Cade Cunningham, duplando ali com a pontuação do Los Angeles Clippers, acima de 105,5 pontos. Cavs, Pistons, Bucks são os favoritos para essa partida na nossa opinião, bem como os Clippers, e as melhores zebras eu sempre gosto de pegar esses não favoritos jogando em casa, tá? Então Pacers e Pelicans podem ser interessantes. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual o seu palpite preferido para hoje. Muito obrigado pela sua audiência e falou!